Olá galera, sou o Kaique Dalla Poli e este é o programa Tabelinha com Kaique do blog Futebol Arte. Hoje o papo é com o conselheiro do São Paulo Futebol Clube e vereador da cidade de São Paulo, Dr. Marco Aurélio Cunha. Olá Dr. Marco, tudo bem? Primeiramente quero agradecer por nos receber aqui em seu gabinete e quero dizer que é uma honra poder te entrevistar. Para começar, o que é futebol arte para você? Bom, Kaique, obrigado por você ter vindo até aqui na Câmara, me esperado um pouco. É uma honra também poder te atender e falar de futebol, especialmente futebol arte. Futebol arte, eu acho que é um futebol bem jogado, eu acho que é um futebol daqueles grandes jogadores mesmo da época antiga, né, e alguns remanescentes hoje, muito menos do que havia, sem ser saudosista, né? Futebol arte é um futebol jogado com fair play, futebol técnico, futebol sem malandragens, no sentido de burlar a regra do jogo, você confiar no talento de um atleta para decidir uma partida fora o padrão tático rígido, né? Que o futebol hoje está muito rígido, as questões táticas hoje são predominantes, e quando você vê um atleta quebrar todos os mecanismos lógicos do futebol, isso para mim é um futebol arte. Como começou sua paixão por futebol? Bem, desde criança, né, muito criança, aos 5, 6, 7 anos, eu já gostava de futebol. Meu pai não era tão assim apaixonado pelo futebol, mas era São Paulino e vivia mostrando, falando comigo sobre futebol. Naquela época era muito mais o rádio do que a TV, né? A gente assistia futebol pela TV Tupi com o saudoso Walter Abrão. E naquele começo ele me fez São Paulino, falando as coisas boas do São Paulo. Havia um primo nosso que também era próximo da diretoria do São Paulo, então comecei a frequentar o futebol. O primeiro jogo que eu assisti foi no Pacaembu, era um Palmeiras e Milan, por incrível que pareça não era o São Paulo. Foi um empate em 4-4 e um jogo amistoso, né? Jogava Dino Sani pelo Milan, então eu devia ter uns 8 anos, 9, e eu fiquei realmente encantado com o estádio, com os jogadores, com a plástica do jogo, com as cores, né? Você vê ao vivo, para mim foi emocionante, nunca vou me esquecer desse jogo. E aí comecei aprendi a ler, lógico, né? E ler o jornal, acompanhar o São Paulo, jogar botão, colecionar figurinhas. Tudo isso fez a minha paixão pelo futebol aumentar. Qual foi o jogo mais marcante que você já assistiu? Puxa, eu vi muitos, né? Então fica difícil falar no mais marcante, né? Puxa, difícil. Acho que a final da Copa de 70 foi extraordinário, os 4-1 sobre a Itália. Como torcedor do São Paulo, talvez tenha sido o São Paulo e Guarani, a final do Brasileiro, que o Careca fez o gol no último minuto da prorrogação e a gente venceu nos pênaltis. Esse acho que foi um dos mais emocionantes da minha vida. E talvez o outro tenha sido São Paulo e Liverpool, já como dirigente do São Paulo dentro de campo, assistir uma final de Mundial FIFA e vencer. Acho que foi o jogo talvez mais angustiante, assim, que nós não éramos tão melhores que o Liverpool, talvez não fôssemos melhores, sofremos uma pressão imensa e graças ao Rogério, ao Lugano, né, ao Mineiro, a gente trouxe aquela vitória. Claro, a todos, mas esses três foram extraordinários nessa noite. E qual aquele lance ou aquela jogada nos gramados que é inesquecível, que não sai da memória? Olha, deixa eu pensar. O gol do Careca, aos 14, né? Foi um gol emocionante. Na prorrogação do jogo do Guarani, eu acho que foi fantástico. O gol que o Pita fez no Leão, driblando toda a defesa, também foi um momento lindo com o São Paulino. Houve alguns especiais, né? A defesa que o Rogério fez no pênalti, uma disputa de pênalti, depois bateu e nós ganhamos do time argentino, agora não lembro qual foi
Esqueci agora. São Paulo não ganhou a Libertadores, foi na Libertadores de 2006, eu acho. Foi também um momento mágico. Teve muita coisa bonita, é difícil você falar uma só, mas às vezes um chapéu, me lembro do Roberto Dias, quarto zagueiro do São Paulo, que saía driblando, dava chapéu com uma facilidade imensa nos atacantes daquela época, né? Pelé, sem dúvida alguma, vamos falar do Pelé, viu o Pelé jogar muitas vezes no Pacaembu, fazer grandes gols. Difícil, para quem viu tanto futebol, fica difícil falar um lance só. E qual ou quais o melhor jogador que já passou pelo São Paulo? O melhor jogador do São Paulo que eu vi, olha, tivemos o Roberto Dias, tivemos o Careca, sem dúvida alguma para mim, Pedro Rocha. Na minha época, eu acho que foram esses assim que eu marco muito: Roberto Dias, Pedro Rocha, Careca, Raí e Rogério Ceni. E claro que eu fiz alguma injustiça, porque tem tantos grandes jogadores do São Paulo, né? Houve tantos que... Mas eu estou lembrando assim como torcedor mesmo, né? Com quem eu vibrei muito. Em sua opinião, o que é o futebol moderno? O futebol moderno é um futebol de muita velocidade, de muita aplicação tática, ocupação dos espaços, muito rápido, tomar a bola do adversário com muita rapidez. Quando você deixa o adversário trocar a bola, você fica à mercê dele. Então você tem que ter uma marcação implacável para tentar recuperar a bola o mais rápido possível. E você ter um time compacto que se desloque e rapidamente se junte para defender. Esse é o futebol moderno. Para finalizar, vamos fazer um jogo rápido. Eu falo alguns temas e você fala uma frase curta sobre. Pois não. Copa do Mundo 2014. Um desfile de jogadores, muito menos do que times competitivos. Itaquerão. Uma boa solução para o Corinthians, embora injusta para a sociedade. Dilma Rousseff. Eu acho que uma tecnocrata que não decolou. Aidar, presidente do São Paulo. Foi um grande presidente em 84 a 88 e eu espero que ele repita o seu grande mandato, que foi o primeiro e segundo, mas estou preocupado com as suas declarações. E Allan Kardec, não ouvi tantas polêmicas. Eu acho um centroavante bom, super valorizado. E é isso aí. Novamente, muito obrigado, Dr. Marco Aurélio Cunha, por nos receber. E o programa Tabelinha fica por aqui e volta o mês que vem com mais uma entrevista. Viva meu que golaço!